Aí, Não, já era. De forma resumida, a história da Ilha Clipperton. Ilha, eu não tô... É interessante? Não, tem um vídeo de... Quanto tem? Meia Não, hora, 45. 40... Ah, Só 45 Esse não tá tão comprido. Consegue resumir em 25? Não, em 4,5. É. Consigo, tentar. Tá. A Ilha Clipperton é uma ilha... Ela é um atol que tem lá no meio do Oceano Pacífico, distante de tudo, e o lugar mais próximo da Ilha Clipperton é o México, a costa do México. Tá. E ele é um atol que, apesar de não ter porra nenhuma lá, ela tá numa posição que é razoavelmente interessante, porque como é um lugar de oceano que não tem nada, se você precisar, sei lá, tá Tem algum com um problema, navio, alguma coisa assim, não sei o que, lá é um pedacinho de terra que você tem no meio de porra nenhuma. Então ela sempre foi disputada, depois, né, do século XIX, sei lá o que, foi disputada pelo México, por causa da proximidade, e pela França, que foi quem tecnicamente descobriu a primeira vez ali a ilha. Só que lá é um lugar tão inóspito que ninguém se preocupava muito em colocar o pé lá e ficar, né, e tipo, e coisa, porque é um lugar horroroso, um lugar que não é pra morar. Né? Só que o que acontece? No final do século XIX, você passou a ter uma vertente econômica que se aqueceu muito nos Estados Unidos, que era a produção de guano. A produção, assim, era usar o guano como fertilizante para... como é que fala? Para agricultura. Pirulo, o que é guano? O guano é cocô de ave marinha, de morcego, desses bichos assim. Tá. É cocô. Então, nessa ilha tinha muito cocô de ave. Em quase todas as ilhas Ilhas tem. marinhas. Ilha, Tinha que ilha ir pra marinha. uma ilha do Pacífico pra pegar cocô de ave. Então, tem vários lugares. Vários. Não tinha uma lógico, costa, tinha, uma praia. Um banheiro químico Tinha, pra ave. mas que aí, vamos lá. Agora, não querendo entrar em questões políticas, mas agora você imagina livre concorrência. Tá. Você precisa de livre concorrência. Então, tipo, você tem uma empresa. Eu vou escavar guano, porque eu quero guano para vender, para ganhar dinheiro, vou vender para os fazendeiros. Vem uma outra empresa e ela fala, eu também quero guano. Mas aquele guano que é fácil de pegar, aquela empresa já está escavando. Eu posso ir lá e bater em todo mundo, mas eu vou ser preso, ou eu posso procurar guano em outro lugar. Chega uma hora que você tem um monte de empresa ganhando dinheiro, ou alguma empresa predatória que compra dos outros e quebra, não sei o que a gente já está acostumado a saber, né? E aí, em determinado momento, passa a não ter mais lugar naquele lugar, naquele canto. Então aquela ilha é como se fosse um poço de petróleo só seu. Achei Isso. um poço de petróleo. E aí o pessoal falou, vamos fazer. Só que o guano nem era de grande qualidade. Só que eles precisavam de guano na época, era um mercado, e aí, com a ajuda de alguns ingleses, tal, não sei o que, os Estados Unidos estabeleceram lá uma indústria, uma usina de extração de guano, que enfim, durou muito pouco. Porque o guano era de má qualidade, o trabalho para chegar lá era horrível, tinha que ficar levando e trazendo, não sei o que, sabe? Tipo, era muito difícil, muito chato. Né? E nisso o México participou Imagina muito o trabalho, né? É. Você vai lá com a espatulinha e fica raspando o cocô de... Basicamente não. isso. Tinha... Tinha um esquema. Eu tava respondendo. É. Tava que nem eu com você quando eu falei que você não ia no inteligente. Imagina o Enfim. trabalho. Não, tinha um maquinário todo pra fazer isso. Resultado, depois que os caras que estavam lá colhendo o guano ficaram de saco cheio, né? O governo mexicano falou, agora é a hora que a gente tem de pegar essa ilha pra nós. Tinha um acordo até de exploração ali com o mexicano, porque ele falou, os americanos ali não são os franceses, e o nosso problema com aquela ilha são os franceses, então a gente vai querer. Então rolou uma briga entre o México e a França pra ficar lá. Pra tentar manter a primazia, o México chegou e falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos manter um micro batalhão do exército mexicano nessa ilha. Vamos manter esse micro batalhão ali, porque, sei lá, é um jeito da gente mijar no canto lá e falar, ó, isso aqui é nosso. Nossa bandeirinha. Isso é nosso. Só que acabou a extração de guano, não tinha mais necessidade de ficar um monte de gente lá. E aí não tinha mais os navios de mantimentos que os americanos costumavam levar. Resultado, o governo mexicano falou, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar 2 vezes por ano, sei lá, não, uma vez a cada 3 meses, uma coisa assim, um navio de mantimentos, vocês pegam os mantimentos e ficam aí. Só que é uma ilha horrorosa, porque ela não tem quase nada, ela não tem onde você ficar, ela tem uma poça d'água no meio, assim, porque ela é um atol, né? Então ela é redonda, e aqui no meio tem uma parte de água salobra fechada, tem uma pedra lá, que é uma rocha lá, que é um pedaço vulcânico ali que sobrou, e o resto tudo é muito baixinho, é da altura do mar quase. E não tem nada lá, nada. E aquele pessoal ficava lá vivendo à base desses insumos que eles levavam, tentaram plantar, o máximo que eles conseguiram era coco.
E ainda assim tentaram fazer umas hortaliças lá, uns negócios assim. Só que é o Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico bate uma determinada época do ano, tem um vendaval ali, leva tudo embora. Tem tempestade, leva tudo embora. É um absurdo aquilo. E aí os caras fizeram... mas aí o governo do México falou, não, vamos manter a primazia na ilha, então vamos colocar lá. Tá bom, então os caras colocaram lá. Só que aí estourou a Revolução Zapatista lá no México, né? Em que você teve uma queda do governo, aí subiu um governo militar, aí os revoltosos foram lá, não sei o quê. Aí os Estados Unidos interferiram, obviamente, eu não me lembro agora de qual lado, não vou falar aqui, nem me peça pra falar de Revolução Zapatista, que eu não sei nada. Eu só sei que foi naquela época. E o governo que tomou o poder naquele determinado período em que você tinha esse batalhão lá, que era comandado pelo Capitão Arnaud, esse governo foi o que tinha deposto os militares, naquele momento específico. E aí ficou aquela coisa, tipo, pararam de levar os mantimentos para aquela ilha. Né? E aí os caras começaram a passar fome, começou a ter um monte de problemas. Aí, em determinado ponto, teve um naufrágio de um navio americano, uma fragata americana lá. E aí ficaram mais pessoas presas na ilha, ou seja, tinha menos comida ainda. Você querendo sair da ilha, aparece um navio, estamos salvos. Ele afunda e a tripulação vai pra lá e enche mais a ilha. É isso mesmo. E aí o que acontece? Os americanos foram lá buscar... Não, aí olha que louco. 3 desses americanos se meteram num barquinho e foram até a costa do México pra avisar, tem gente presa naquela ilha, por favor, vão resgatar essas pessoas. Aí eles conseguiram um cruzador americano que estava lá passando por causa da revolução lá do Zapata lá. Ele foi resgatar os americanos e ele ofereceu. Ele falou assim, vou resgatar vocês também. Só que aí o Capitão Arnaud falou, você vai me resgatar pra quê? Eu sou militar. Subiu esses comunistas de merda no poder ali e a primeira coisa que eles vão fazer é me matar. Opa. Então eu vou ficar aqui. Tô falando que o Capitão Arnaud falou. É a opinião do Capitão Arnaud. Tô opinião do Capitão Arnaud. E aí o Capitão Arnaud falou, não, eu vou ficar na ilha. Aí no que o Capitão Arnaud falou, vou ficar na ilha, só que tava a esposa dele, os filhos dele, os companheiros dele de exército, com as esposas também, com os filhos, com não sei o quê. Tava toda a família lá, né? Não foram os soldados sozinhos. E aí ele falou, não, eu vou ficar aqui. Aí os americanos... Tem certeza? Aí ele falou assim, tenho certeza. Então tá bom, então fica aí, o problema não é nosso. Então foi uma galera e ficou a família dele. E ficou. E aí o negócio foi uma merda, porque acabou a comida, acabou. O pessoal foi caindo de fome, morrendo. As crianças. Não. Não chegou até onde a gente sabe, não teve caso de canibalismo. Até onde a gente sabe. E pode ser que tenha tido, mas aí ninguém falou, ninguém assumiu. E aí o que acontece? Em determinado momento... Pode ser que tenha passado um barco, ou pode ser que tenha sido uma alucinação. Eles viram ali ao longe, e os caras já estavam muito doidos de fome, e também com os escorbutos, com todas essas coisas. E eles falaram assim, quer saber? Vamos entrar nesse barquinho aqui que eles tinham. Eles tinham um barquinho muito pequenininho, mas que não chega em lugar nenhum. E vamos tentar chegar naquele navio que estava passando ali. Subiram os 3 homens, os últimos homens, né, adultos que tinham lá na ilha, inclusive o Capitão Arnaud, subiram nesse barquinho e foram em direção ao navio, que pode ou não existir, porque ninguém sabe, tava todo mundo vendo alucinação. Alucinação. É possível que tivesse, porque ali tava uma coisa que tava andando, ia começar a Primeira Guerra Mundial. Uhum. Estava para começar, ainda não tinha começado, mas estava para começar. Então é possível que tivessem algumas mobilizações de navios por ali e tal. Resultado, ele acabou naufragando esse barquinho lá. Sobraram só as mulheres e as crianças. No que sobraram só as mulheres e as crianças na ilha, eles lembraram que tinha um farol na ilha. E esse farol tinha um faroleiro, que ninguém nem lembrava que existia, que ele estava lá desde a época dos americanos que coletavam guano. E esse faroleiro era um cara meio doido das ideias, que também tinha sofrido muito bullying na vida, né, segundo os relatos. E aí o cara, E aí o que aconteceu? Logo que teve a morte dos maridos lá e não sei o que, todo mundo chorou, não sei o que, teve um desses vendavais tropicais. Sim. Vendaval tropical lavou tudo. E eles tinham o quê? Na casa do Capitão Arnaud, na cabana, eles tinham cavucado embaixo uma coisa como se fosse um bunker subterrâneo para se proteger de tempestades. Aí todo mundo foi lá para baixo. No que todo mundo foi lá para baixo, o faroleiro saiu,
foi, pegou todas as armas que tinham lá, jogou tudo na lagoa, pegou toda a comida, deixou um rifle pra ele. Aí quando as mulheres e as crianças saíram lá de dentro, falaram assim, muito bem, agora eu sou o rei da ilha. Porque só tinha sobrado mulheres e crianças. Mulheres e crianças. E aí falou assim, e agora eu vou comer todo mundo. Cara. E aí virou um filme no sentido virou um filme bíblico. Filme de terror. Virou um filme de terror. Foram 2 anos disso. É a Lagoa Azul do Inferno. Lagoa Azul do Inferno. É a Lagoa do Azul. Não, e o pior que foi assim, segundo o relato, né? Disse que a primeira menina que ele tentou carcar à força, na frente de todo mundo, a menina não quis, não deixou, não sei o que, ele foi lá e blá, deu um tiro nela. Falou assim, aconteceu isso com vocês, aconteceu com você. Aí, e aí disse que ele ia lá dormir na barraca lá dele, lá no alto da pedra, que era o penhasco lá, o único que tem. E ele descia, escolhia a menina, levava pra lá, voltava, não sei o quê. E isso a gente tava falando. E tinha uma delas, inclusive, que foi criança, já não era mais criança e entrou na roda também, né? A gente tá falando disso, né? E segundo a história, a esposa do Capitão Arnaud não foi uma das que foi usada. Isso foi contado por não ferir a honra da esposa do Capitão Arnaud, ou de fato o cara não chegou a fazer nada com ela, vai se saber. Mas o fato é que tinha uma das meninas que ele mais abusou, que era que ele gostava mais, que tinha ódio dele, e eles conseguiram, as mulheres conseguiram armar, né, em um determinado ponto, eu não me lembro agora exatamente por que elas demoraram 2 anos para fazer isso, mas eu acho que apareceu uma janela de oportunidade que elas conseguiram encurralar o cara, né, despistar, e com uma marreta que ele tinha, conseguiram esmigalhar o crânio do cara. E aí não conseguiram fazer isso e pronto, né, acabou. Mas foram 2 anos dessa merda. E aí, em algum momento, passou um barco, esse barco foi lá, resgatou, o capitão do barco é o único relato que a gente tem independente, né, que não é o das pessoas que sobreviveram, é o do capitão do barco americano. E ele narrou o que ele viu, né? Pessoas, tem foto inclusive disso, né? Pessoas totalmente destruídas. Ele achou estranho que ele falou, nossa, eu achei que eram senhoras, mas eram mulheres de 30 anos. Desnutridas, acredito. Não, e todas estragadas de sol, sal, areia, tudo estragado. Elas estavam tudo com 70 anos, assim. Sem dente. Tudo detonado. E ele falou, nossa, eu achei que elas eram senhoras, né? E elas, na verdade, tinham 30 anos, né? Mas, e aí fez esse relato e ele falou do corpo do cara, do faroleiro. Então, de fato, o faroleiro existiu, o faroleiro tem foto dele, tem não sei o quê. Então, tipo, a história tem alguns pontos ali de paralelos. E aí, muitas e muitas décadas depois, né, o filho mais novo, que inclusive participou da coisa, disse que foi ele que levou a espingarda do cara pra longe. Foi um menininho de 7 anos da época. O Jacques Cousteau, na década de 80, levou ele de volta pra ilha. Ele tava velhinho, era o último sobrevivente ainda, né? E ele tava bem velhinho e ele foi pra ilha com o Jacques Cousteau e ele foi narrando todos os pontos em que as coisas aconteceram. Ah, aqui foi que a minha mãe fez isso, foi aqui que não sei o quê, aqui que o cara morava, essa era a barraca dele. Ele foi contando tudo. Tem esse documentário na internet, tá completo, tá tudo em francês, enfim. Como chama a ilha? Ilha Clipperton. Né? La Île de la Passion, né? Em francês. E tem em espanhol também, uma coisa assim, né? E aí, quando o cara vai pra lá, ele conta toda essa história. E é uma história muito interessante, que eu não sei como é que não tem filme de Hollywood sobre isso. Quando você tava contando isso, eu falei, cara, é um filme. É um filme. Não, as é um mulheres é um filme de terror, não, cara. e pra você ter uma noção... Mas é um filme. Mas Dá o pra final, assim, meio não, bom, né? Se Porque conseguiram matar o vilão, resgatar. né? Sim. Não, e se você for pra pensar, e olha assim, você tem quantos canais de curiosidade no Brasil, em português? Grandes. Canais de curiosidade, canal de creepypasta, canal de conto de terror, canal de storytelling, canal de não sei o quê. De crimes reais. Eu fui o primeiro em português a contar essa história. Cara. E aí eu falei, cara... Não é possível que ninguém... Não, inclusive eu fiquei cozinhando esse vídeo por anos. Até que em determinado momento eu falei, cara, ninguém vai contar. Ninguém vai contar. Você tem em espanhol e em francês. No YouTube. Nem o pessoal que copia material gringo pra contar a história contou. Não tinha ninguém falando em português, ninguém. Mas esses vídeos têm muito views? Aí eu cheguei e falei assim... não importa, Vilela, o pessoal acha. né? O pessoal acha. E tem sim as coisas com views. Os caras acham os vídeos... Os caras contratam gente pra procurar.
esses canais grandes aí de Tem uma história, galera... não sei o quê, contrata. Você chega e fala assim, meu amigo, eu vou te pagar pra você ficar procurando vídeo gringo contando história interessante pra contar. Ninguém achou. Aí eu falei, quer saber, pô, preciso eu contar essa porra dessa história? Eu contei a porra da história. E aí, e agora já tem o segundo vídeo da série também, que aí é sobre uma história de uma ilha que fica no Oceano Índico, né? Que também não tem um puto de uma história em português contando isso daí. Eu falei, cara, não é possível que ninguém contou isso. Aí eu contei também. E aí, no fim das contas, tem alguns livros... É o Jacan que tá narrando a história, né? Vergonha, Ilha da Vergonha, vergonha da profissão. Do profissão. Esse Ilha de Chernobyl... Não, e aí o foda foi isso. Agora, no fim das contas, né, foi um final feliz, entre aspas, mas teve algumas tragédias também envolvidas. Várias, né? A maior parte das pessoas que foi resgatada durou pouco. As crianças sofreram raquitismo, né? Porque era uma etapa muito crucial da vida delas, em que elas ficaram mal alimentadas, mal nutridas, né? Então muitas crianças morreram. Teve uma que nasceu nesse meio período, nasceu toda torta, morreu, sei lá, alguns meses depois do resgate. Né? Era uma situação muito triste. Agora esse menino Ramonzinho aí sobreviveu até ficar velhinho e já custou levar ele lá, né? É cruel também, né? Vou pegar ele pra ele reviver os traumas. Não, ele queria. Até porque, se você for pra pensar, ele falou, ele era o último cidadão clippertoriano. Ele nasceu lá, a última pessoa que nasceu naquela ilha. Verdade. A última pessoa que nunca mais ninguém nasceu naquela ilha. E hoje aquela ilha é da França. O México perdeu, né? Por causa de uma decisão do rei da Itália. Na época a Itália tinha rei, né? Foi antes da Segunda Guerra. E aí a França hoje usa aquilo ali como um posto de pesquisa para animais em extinção, animais marinhos, tal, não sei o quê. Também, a ilha também serviu para entreposto da Segunda Guerra. Tem vários armamentos escondidos ali, inclusive dos alemães. Tem. É a única coisa no meio do nada ali, naquele lugar do Pacífico.